Olá, meus queridos anjos iluminados e caídos. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Não sei que hora você está vendo esse vídeo, então segue a gente, deixa o like, se inscreve no canal, ajude o canal a crescer. E vamos hoje, continuando falando de Cavaleiro do Zodíaco, depois de Paradoxo que a gente falou, vamos para o Schiller de Câncer. Sim, é um dos personagens assumidos do Cavaleiro Ômega do século XXI. Schiller nasceu no Sri Lanka. Desde cedo enfrentou tragédias profundas. Durante sua infância, perdeu tudo no incêndio causado pela guerra. Deixou sozinho, imerso no ambiente de morte e decomposição. Essa experiência mudou sua visão de mundo, levando a acreditar que para sobreviver deveriam parecer. Com o tempo, desenvolveu uma personalidade fria, calculística, sarcástica, encontrando prazer no sofrimento alheio e aversão à extrema à própria morte, apesar de demonstrar lealdade e honra, especialmente aos Cavaleiros de Ouro. Sua armadura, a armadura de Câncer de Schiller, é uma versão atualizada daquela anterior do Máscara da Morte. A nova versão apresenta uma diferença significativa. Você está vendo aí, com ombreiras mais pontiagudas, um cinto maior, uma mão lateral e uma tiara semelhante a uma meia máscara, evocando o estilo fantasma da ópera, em mudanças reflexivas. Schiller, ela tem a habilidade de controlar a morte. Ele tem o golpe Meitsu Shoroku, Seiki Shiki Meiha, Meito Yunda e Seiki Shiki Meikai Rinko. A técnica mais poderosa, que é o tufão de energia. Na casa de Câncer, que é guardado sob Schiller, representa a praia sombria, repleta de caixões, simbolismo relacionado à morte. Esse ambiente reflete a afinidade de Schiller com o mundo dos mortos e sua obsessão de colecionar corpos como obras de arte. Após sua derrota, a casa se retorna à sua forma original, simbolizando a purificação do local. A aparição de Schiller é no episódio 32, quando ele enfrenta Yuna. Durante o confronto, ele utiliza as habilidades de manipular corpos antigos colegas de Yuna, forçando a confrontar com os seus próprios traumas. Schiller é derrotado por Yuna e desperta o sétimo sentido, superando seus ataques de ilusões. Agora a gente vai colocar a figura de Schiller em questão ao Maquiavel e Jung. Schiller é o signo de Câncer, é um antagonista. Ele é o símbolo dramático da morte, do controle da dor, da forma de sobrevivência. Quando observado sobre a luz dos dois grandes pensadores, Nicolau Maquiavel e Carl Gustav Jung, a personalidade adquire camadas de significado, revelando o que há mais humano na frieza, o medo da morte, a sede de poder e o auto-engano. Nicolau Maquiavel, em Um Príncipe, sustenta que para manter o poder, o governante deve agir com astúcia, por vezes usando o mal de forma calculada e estratégica. Para Maquiavel, a moralidade tradicional é secundária diante da eficácia política. O fim de manter o poder justificar os meios. Schiller incorpora esse pensamento. Ele age friamente manipulando os mortos de um medo da morte para se consolidar num domínio sobre a casa de Câncer. Suas ações são calculadas. Ele não leva apenas para o Vasco, embora haja um traço sádico, mas porque ele acredita que o mundo é cruel e o que apenas está adaptando o que pode sobreviver. Assim como o príncipe maquiavélico, Schiller se recusa a ser vulnerável. Ele cria uma fachada impenetrável, rígida de sua racionalidade, pelo controle da morte, pelo desprezo de emoções. Ele representa, portanto, um tipo de ideal governante. Maquiavel defende, que domina pela força e pelo medo, mas sempre com justificativa estratégica. Isso a gente está vendo no Brasil também, se vocês verem. O homem deve ser acariciado e depois aniquilado, Nicolau Maquiavel. A frase perfeitamente da filosofia de Schiller, que acredita no meio termo, ou se domina os outros pela força, ou se é destruído. Sua infância traumática é marcada pela guerra e pelo fogo.
Pelas sombras de Yang, Carl Jung desenvolveu um conceito de sombra, de descrever os aspectos rejeitados da psique. A sombra contém a consciência que ele nega a si mesmo, impulsos, traumas e contradições. Quando ignorada, a sombra se manifesta de tal maneira que, quando intrigada, leva o indivíduo ao processo de tornar pleno. Schiller é, por sua excelência, um homem dominado pela sombra. Ele não apenas rejeita a luz, mas como se identifica com a escuridão, a morte. Para ele, é mais que uma estética, é uma filosofia, um instrumento de vida. Ele projeta os outros o medo que sente pela própria destruição ao manipular corpos para criar ilusões de mortos. Ele tenta controlar mais e se assombra diante da finitude que ele tem. Yang dizia que ninguém ilumina imaginando fissuras da luz, mas sim se torna consciente da própria escuridão. Schiller, no entanto, faz o oposto. Ele mergulha na escuridão sem jamais reconhecer sua origem traumática. Sua raiva, seu sarcasmo, seu sadismo são defesas da sua psique contra um infantil ego ferido. Por um lado, Schiller age como um príncipe maquiavélico, por outro, ele é um arquétipo junguiano trágico, também ele se perdeu na própria sombra. Ele tem controle, mas não tem paz. Tem poder, mas não tem sentido. Tem aliados, mas não tem vínculo. Sua obsessão de levar as pessoas ao Vasco é uma tentativa de controlar aquilo que o destruiu emocionalmente. Ao enfrentar Yuna Jaya, Schiller se colapsa diante da luz. A jovem desperta o sétimo sentido, um símbolo de superação de ego e da verdadeira elevação. Yuna vence não por força, mas por sua coragem emocional. Ela olha para a dor, mas não idolatra. Ela transcende Schiller, incapaz de fazer o mesmo que é derrotado. Nesse momento, vemos o fim da sua trajetória. A conclusão é que Schiller é um cavaleiro de câncer, não apenas um vilão, mas quando se tenta dominar o externo e integrar ao caos. Ao mostrar um personagem que buscou a imortalidade por meio de controlar a própria morte em Sensei Ômega, nos oferece uma alegoria profunda e ressoa como Maquiavel e Yang sobre a natureza do poder do medo. Talvez Schiller tenha um verdadeiro entendido o ponto fraco do homem, que é controlar os outros. Nossa, mas Schiller, ele controla os outros, ele manipula os outros. Quem que faz isso? Quem que fez isso na vida? Os comunistas. Quem que coloca o medo? Os comunistas. Eles manipulam pelo medo. A gente vê aqui no BR que a gente está passando pela censura e tudo que mais ocorre no Brasil. Quanto que a gente vai ter que ser manipulado pelo medo? Schiller está aí. Temos o Schiller no comando do próprio governo BR, mas não temos quem nos abraçar, quem vai nos ajudar. Precisamos da ajuda do Laranjão, como a Yuna conseguiu o sétimo sentido, mas como que você vai conseguir o sétimo sentido lutando por um Brasil que está vazio, que idolatra bandido, que idolatra coisas que não podem ser idolatradas, que gosta da destruição, que gosta do caos, que gosta do jeitinho brasileiro de deixar o povo cada vez mais na miséria. Quantas vezes a gente vê isso? Quantas vezes a gente tem que pensar nessa forma de viver? É difícil? Mas, gente, mudar a sua vida é mudar uma forma de compreensão. Custa você aprender uma forma de compreensão, lutar pela vida. Schiller não lutava pela vida. A infância dele foi destruída. Ele conviveu com a própria morte. E ele quis a destruição. Como todos os cavaleiros de câncer, vemos que eles cultuam a morte. Mas a destruição não adianta nada. Vocês têm que pensar que a destruição não vai fazer você crescer. E sim vai destruir o seu ego. Vai destruir o seu ser. E quando destrói o seu ser, você se destrói a si mesmo. Os góticos, que eu já fui gótico, ouço música gótica, mas vamos dizer, aos góticos, aos satanistas que cultuam a própria escuridão,
você está se afundando. Vocês não querem se assumir que se afundaram, mas vocês querem ter a defesa que o mundo a escuridão salva o mundo. Quando vocês estão na escuridão, vocês estão se protegendo. Mas quando alguém vem falar de Deus, a gente conversa de Deus, divindades ou coisas do tipo, vocês só defendem a magia. Só que vocês esquecem de ver, como eu falo nos crises esotéricos aqui, a magia não é tudo. Faz a magia errada, você fica afetado. Você destrói o seu ser. Você corrói o seu ser. Corrói sua alma. E você não está buscando isso. Vocês estão buscando um vazio interior, uma busca interior por isso. E essa busca pelo vazio corrói, que nem o cavaleiro de câncer. Ele corrói, ele tem a sede de se vingar, de destruir. Você gosta de destruição, você gosta de aniquilação, vocês cultuam líderes de esquerda que no fim destrói e coloca o povo na miséria, como estamos vivendo no Brasil. Vocês querem continuar nesse nível ou vão buscar um centro maior de vida? Vão procurar sentidos na sua vida ou vão procurar meios vazios e inócutos que você não consegue sobreviver, você consegue se destruir. E na hora que você se destrói, o que acontece? Você se perde, você se corrói, sua alma se vai, você fica todo quebrado, você fica sem sentido, fica sem amor, sem carinho, sem respeito, sem ninguém. Depois você vai culpar a Deus, vai culpar as divindades, que todos abandonaram você, sendo que você mesmo procurou isso, você mesmo buscou isso, você foi atrás disso. Quando você busca a escuridão, o comunismo, satanismo e coisas do tipo, sua vida vai para trás. Você fala que está indo para frente só para se mostrar, mas sua vida está indo para trás. E quanto mais para trás você vai, mais você se perde. É isso que Yang também fala. Vocês abraçam a escuridão e da escuridão você se destrói. E quando se destrói, vocês se perdem. E na hora que se perdem, não sabem mais se encontrar. Quantas vezes vocês vão ter que buscar a sua força interior, buscar a sua luz na sua vida, a entender o seu eu interior, olhar para o espelho, olhar para si mesmo e se ver. Não se entupir de drogas, de cigarros ou coisas do tipo. Você tem que se olhar e tem que se enxergar. Para então você crescer, para então você ver que a sociedade é muito mais do que você imagina, é muito além do que você caminha. Você tem que compreender isso. Você tem que lidar com isso. Você não adianta querer fugir. Vocês culpam nós, conservadores, nerdolas, que somos errados. Não somos errados. Estamos lutando para um mundo melhor. Lutando contra essa cultura woke. Lutando contra esse mal que está corroendo todas as gerações, principalmente as mais novas. Temos que mudar para isso. E para isso, a gente faz essa batalha cultural. Vocês que abraçam essa cultura woke, essa distorção do ser, vocês são pessoas vazias. São pessoas que não têm amor próprio, não têm amor a nada, somente a destruição. Vocês que abraçam isso, vocês estão se destruindo e querem só estar descoladinhos nos grupos. Vocês são pessoas sem pudor, sem amor. São pessoas que cultuam o vazio. Aprendam isso, meus queridos anjos iluminados decaídos. Não cultue o vazio. Procure o sagrado, procure o valor da sua vida. Procure o valor que você tem que ter para si mesmo, para você fazer melhor para o seu filho, para a sua família, para os seus pais. E aí você crescer. Não vá procurar. Quanto mais você entra na escuridão, como o próprio Maquiavel faz, o Maquiavel Yang fala, está na escuridão, você está na destruição. Você vai querer ditar sobre tudo, como vivemos sobre ditadores aqui no Brasil, mas quem vai ser aquele que vai nos trazer a luz? Estamos tendo a força de ajuda de Trump, mas será que vai continuar? Será que a gente vai continuar vivendo sobre os domos da escuridão do comunismo e da miséria do comunismo? Será? Então, temos que lutar, temos que se empenhar.
Schiller é isso, é Maquiavel puro. E você vai pegar a Sônia, que depois eu vou falar da Sônia do Escorpião, e vamos falar mais de Maquiavel, Jung e mais Stalin, para vocês entenderem o que está acontecendo. Então, pensem, repensem, o mundo está um caos. Vocês têm que agir. Obrigado, meus anjos iluminados defeitos.